De hoje falarei com vocês sobre 3 temas que, na verdade, eles indicam o mesmo assunto. Falarei sobre apego, sobre consumismo e sobre imagens. O que esses 3 temas têm em comum? Essa reflexão que eu convido vocês hoje a ter comigo, para que vocês possam perceber que tudo isso é mais do mesmo. E mais do que nunca nós entendermos o que essas 3 palavras, apego, consumismo e imagens, têm a ver com o nosso cotidiano e com a nossa vida. Quantos de vocês muitas vezes percebem que existe na realidade hoje aqui na Terra um consumismo exacerbado? Existem pessoas que são apegadas a coisas ou a pessoas. E também existe a questão das imagens que as pessoas vendem. Quais são essas imagens que muitas vezes as pessoas vendem e que na verdade não são elas? Quando eu falo com vocês sobre essas três palavras bem básicas e que foram sugeridas para eu falar hoje na live, eu convido vocês a refletirem sobre algo muito profundo que nós escondemos de nós mesmos. Quais são as dinâmicas ocultas que estão por trás do consumismo exacerbado, sobre o apego e também sobre as imagens que nós vendemos e que não são verdades para nós. Então, tudo isso gera um desgaste muito grande, porque quando nós ficamos presos a algo externo, nós despendemos muita energia interna e com isso nós ocupamos com algo que está fora. E muitas vezes o que nos falta está exatamente dentro de nós. Quando nós falamos das situações que nos acometem no exterior, na verdade elas são apenas o reflexo de algo que está pulando dentro de nós e clamando e pedindo ajuda. Falar de consumismo, de apego e de imagens é falar intrinsecamente das nossas dinâmicas diante da vida. Hoje vocês podem observar claramente nas mídias sociais o tanto de filtros que as pessoas têm utilizado tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto nos perfis ou nas fotos do WhatsApp. Porque as pessoas não conseguem se encarar frente a frente. Quais são as dificuldades dessas pessoas ao olharem no espelho e não conseguirem aceitar e reconhecer que aquela pessoa, por mais que nós nunca conseguiremos ter a própria imagem nossa, né? Existem distorções de imagem, porque a imagem que é transmitida no meu espelho não é a que vocês têm de mim. Mas quais são essas distorções que as pessoas têm delas mesmo, que comprometem a identidade delas? Existem pessoas, isso daí eu não estou falando de um lugar que eu não conheço, vocês também devem conhecer nas redes sociais, pessoas que nas redes sociais são uma, e quando você encontra com essas pessoas, muitas vezes a gente tem dificuldade de identificá-las. Se está difícil identificar com a máscara, imagina identificar pessoas com filtros, né? Aconteceu comigo, e eu acredito que já aconteceu com vocês, da gente lidar tanto com essas imagens, né, que hoje em dia nós estamos comunicando por este espaço virtual, da gente ver essas imagens pelo Instagram, o Facebook, e na presença das pessoas mesmo nós não conseguimos reconhecer que são elas. Quais são essas dinâmicas ocultas que as pessoas têm, que elas não conseguem perceber, que elas não conseguem se olhar? Qual é essa dificuldade? Então eu vou elencar primeiramente que se eu tenho dificuldade de transmitir o que eu sou para o mundo, eu já tenho algum julgamento em relação ao meu pai, porque pai é rua. Se eu tenho alguma dificuldade em me apresentar para o mundo, existem julgamentos profundos na minha alma que apontam para questões com o meu pai. Então, ter dificuldade com a apresentação também pode estar ligado a julgamentos da mãe. Então, olha como é séria essa questão das redes sociais hoje, trazer, na verdade, algo que a humanidade havia escondido, porque antes a gente encontrava mais com as pessoas, hoje a gente vê mais as pessoas nas redes sociais, né? Quando as pessoas publicam,
do que presencialmente, né? Eu espero que quando vocês me encontrem, vocês não tenham dificuldade de me identificar que eu sou a Renata, porque eu utilizo a cara e a coragem, tanto aqui nas lives e nas minhas fotos mesmo de redes sociais. Algumas eu faço até de brincadeira, mas a minha imagem de WhatsApp ou dos meus perfis, eu faço questão de postar foto que seja eu, porque eu que sei quem eu sou ao acordar. Quando eu olho no espelho, eu me identifico. Imagina eu olhar no meu espelho e aí eu ter dificuldade de olhar e falar assim, nossa, você tá ruim nisso, tá ruim. Aí a pessoa só vai ver o lado negativo. Lado positivo ninguém vê, né, gente? Ninguém é capaz de olhar, né, no espelho e ver as coisas positivas. Graças a Deus eu tenho, né? E hoje lá na escola saiu justamente um assunto desse, né? Que a máscara facilitou muito a vida de pessoas que não eram tão providas de beleza, porque tampa o rosto todo, né? Então eu falo que a máscara me prejudicou, porque eu acho uma identidade muito forte em mim é o meu sorriso. E aí as pessoas me veem só com o olho, aí as pessoas perdem o que eu sou, porque eu sou escancaradamente o sorriso. Então, para umas pessoas foi muito bom usar a máscara, mas para mim não, porque eu não, eu tenho certeza, né? Porque quem acha não tem certeza, que uma marca registrada minha, além dos olhos com a sobrancelha, é o sorriso. Então, eu espero que quando vocês me encontrarem, quando essas coisas todas passarem e eu marcar um happy hour na roça, que vocês possam identificar que eu sou a Renata, entendeu? Porque nós começamos a olhar para as redes sociais e observar quantas distorções existem nas imagens, né? Do mesmo jeito que uma pessoa anoréxica, ela vê, cada vez que ela olha no espelho, ela é mais gorda. A pessoa que olha faz as fotos pelo Instagram utilizando filtros, ela vai achar que ela é aquela imagem. Então, muitas vezes, ela pode não se identificar. E eu já observei em alguns perfis, né, para eu poder chegar a esse assunto da live, é muito claro para mim que muitas pessoas, elas acreditam que elas são o filtro. Por que acreditam nisso, né? Por que as pessoas acreditam que elas são aquelas imagens? Claro que vai ter broa, a Glaucia tá na live aí. Vai ter a broa da Glaucia, vai ter minha broa, vai ter broa de tudo quanto é jeito, né? Da melhor forma possível e na beirada do lago, que é uma marca registrada lá da roça. Então, se Deus quiser, né, eu acredito que eu terei essa oportunidade de reunir, né, tanto eu quanto a minha irmã, que é da yoga. Nós pensamos no futuro, nós juntarmos essa turma para poder a gente ter a oportunidade de encontrar presencialmente, principalmente vocês, né, gente, que já estão aí comigo há mais de um ano. Então, é uma oportunidade de vocês verem de perto se eu sou o filtro ou se eu não sou o filtro, né? Então, quando nós convidamos nessa live fazer uma reflexão sobre a questão das imagens que nós temos, é principalmente para nós encararmos quem nós somos. Porque do mesmo jeito que a pessoa que é anoréxica vê uma imagem distorcida, que ela tá gorda, mesmo ela estando magérrima, essa pessoa que toda vez que olha, vai tirar uma foto, utiliza os filtros, ela acredita que ela seja aquela imagem, né? E aí ela vive um conflito, porque ela sabe que na verdade ela não é aquela imagem, mas ela não consegue se apresentar do jeito que ela é. Quais são essas dinâmicas que faz com que nós nos sintamos tão fracos, que nós não nos permitirmos ser quem nós somos, né? Eu encontrei com uma pessoa ontem e aí a gente conversando, eu fiquei muito alegre de encontrar essa pessoa
E ela, na mesma hora que ela estava conversando comigo, ela virou e falou assim, nossa, Renata, já tem... acabou que eu, na pandemia, aproveitei para deixar meu cabelo branco, mas eu tô doida para pintar. Eu olhei para ela e falei assim, não faz isso não. Não faz isso não. Eu acreditei e vi na fala dela que ela queria me justificar como se ela não estivesse sendo cuidada, né? Porque a imagem do cabelo branco parece que a pessoa não se cuida. Então, gente, em relação a mim, vocês vão mudando essas imagens, que eu sou super cuidadosa. E quando meus cabelos ficarem brancos, não é por descuido. É por eu assumir a imagem que eu sou. Sem mentiras, sem balelas, para eu poder usufruir dessa imagem que o tempo está construindo para mim. Porque quando nós começamos a estar em consonância com tudo que nós somos, nós começamos a nos respeitar. E aí você não tem que justificar para ninguém por que seu cabelo tá branco. Aí eu virei e falei assim para ela, que isso? Você tá vendo? Eu mostrei os meus para elas, que ainda são poucos. E aí eu virei e falei assim com ela, não pinta seu cabelo. Vai deixando sair aos poucos e vai cortando. Ela virou e falou assim, sério? Eu, sério. Então, para ela, olha como que o ser humano é. Para ela, ela tentou justificar o porquê que ela não estava cuidada com os cabelos. E aí eu voltei para ela uma pergunta. Eu falei assim, nossa, mas eu tô achando que você ficou tão bonita de cabelo branco. E outra coisa, quem tem cabelo branco e que tem muita quantidade, o cabelo não dura nem 15 dias de salão, né, gente? Porque tem que retocar a raiz. Então, como que faz com que a gente comece a ser escravo de algo, sabe? A gente tem que começar a se libertar dessas imagens que a sociedade julga, né? Se a gente tá um pouquinho acima do peso, se a gente tá com cabelo branco, a gente tem que seguir um padrão que não existe, né? Eu já falei em várias lives, se vocês sentarem na beirada da praia e ficam observando os corpos que passam, vê se tem corpos definidos o tempo todo passando. Então essas imagens que as pessoas projetam, nós temos que ter o cuidado nós temos que ter o cuidado de olhar para isso e ver se isso é verdade para mim. Se não assumir o cabelo branco e ficar bem tranquilo com a trabalheira que dá tinta, ok, né? Meu cabelo, como ele já é claro, essas luzes aqui foi feito ano passado, em agosto, se não me engano. Então já tô indo para quase um ano. Então as luzes em mim demoram a ter que fazer. Então cabeleireiro comigo, minha cabeleireira sabe. eu gasto pouco, eu invisto muito pouco no cabelo. Então, assim, quais são essas imagens que às vezes a gente busca e que traz um desgaste muito grande, né? O porquê que as pessoas começaram a assumir os cabelos encaracolados? Por causa da trabalheira que se tem e o desgaste, né? Do cuidado e também de manutenção do cabelo desse, sem contar como que enfraquece um cabelo. Então, quando nós começamos a nos conectar com quem nós somos e o que nós somos, ninguém precisa nos falar quem nós somos e qual o valor que nós merecemos, né? Porque nós começamos a ver que o verdadeiro valor está no que nós somos e não no que temos, né? Então, quando essa pessoa chegou para mim para justificar os cabelos brancos e eu falei com ela, não, por que você não deixa crescer e vai tirando o resto da tinta? Ela virou e falou assim, você acha? Eu falei assim, eu tenho certeza que você vai ficar linda com o cabelo branco. Aí eu falei com ela, eu vou te enviar até uns Instagrams sobre grisalhos para você poder se fortalecer, porque a nossa sociedade só gosta de pessoas padrões, né? E aí de nós, né, gente? Nós não estamos encaixados em nenhum padrão. E aí a gente deixa de ser a individualidade para poder ser coletivo. Só que ser coletivo a gente fica adormecido, né? A gente começa quando nós estamos no padrão, nós nos desvencilhamos das nossas individualidades, né? A gente começa a olhar o fora e querer aquilo, né? E isso fica muito difícil, porque cada um tem um tipo, né? Cada um é de um jeito, cada um tem o seu biotipo, né? Eu vejo isso claramente, hoje em dia, os sorrisos são todos iguais, né? Você olha o sorriso das pessoas, são sorrisos muito certos, muito retos, né?
E assim, eu venho de uma geração que não utilizou o aparelho. E aí deu um pouco de entortadinho aqui, mas mínima. Se eu fosse perfeccionista, poderia corrigir, mas eu ficaria com um sorriso igual a todo mundo. E aí eu deixo de ser eu, para poder ter um padrão que todas as pessoas têm, que eu começo a buscar que a gente tem que ser, ter o que os outros têm. E aí eu entro, né, dentro das questões do consumismo. Olha como uma coisa está ligada à outra, né? Por isso que eu confio imensamente em todas as lives que eu faço, porque hoje eu não tinha certo o tema, eu pensei em imagens e a Fran pediu para eu falar sobre consumismo e apego, e aí no final das contas nós chegamos à conclusão que é tudo do mesmo. Quando nós não confiamos em quem nós somos e como muitas vezes as pessoas não sabem quem elas são, o que elas gostam, elas começam a se identificar com o gosto e as coisas que os outros gostam e são. E aí a gente deixa de ser a gente e passa uma vida assim, tentando agradar os outros e fica se desagradando. E aí quando eu falo dessas dinâmicas ocultas, elas estão intimamente ligadas, principalmente aos julgamentos do pai, da figura masculina, que é rua, porque se eu não tenho dentro de mim o meu pai no meu coração, eu vou acreditar que o mundo não me aceita, não me vê. E com isso, para eu me tornar visível ao mundo, eu começo a fazer algo que o mundo faça para eu ser visto pelo mundo. Entende o que eu estou falando? E aí vai de encontro também a mãe, que a mãe é nutrição, a mãe cuida. Se eu tenho julgamentos com a minha mãe e eu não me cuido, todas as imagens que eu for ver no espelho, eu terei dificuldade de me ver. Porque, na verdade, eu estou vendo uma pessoa que não é cuidada. Então, para mim, ela diz os julgamentos que ela tem sobre a mãe dela. Então, quando nós falamos de imagens, nós conseguimos observar quais são essas dinâmicas ocultas que estão por trás dessas vendas de imagens. As pessoas vendem imagens de todo tipo, que é fitness, que é sarada, que come coisa saudável, que o dia inteiro é good vibes, né? Boas vibrações. E aí, passa um tempo, nós ouvimos e vemos nos noticiários suicídios, né? De pessoas que eram good vibes. Por que que aconteceu isso? Porque essas pessoas estavam vivendo escravas de imagens. Delas se esforçarem, pessoa que tem tendência a engordar, de fazer coisas dificílimas para poder manter um corpo que a sociedade aceita. E com isso, ela investe muito dinheiro, porque tudo o que a gente fala de estética, a gente acaba investindo muito dinheiro, né? Aí vai para os medicamentos que fazem mal para o corpo físico, vai para os implantes, né? Que a gente hoje em dia vê muito falar sobre os implantes, mas as pessoas não sabem o que esses implantes hormonais fazem no corpo a longo prazo, porque são todos estudos a curto prazo, então as pessoas não têm muito tempo que utilizam esses hormônios e a gente vai injetando no corpo e fazendo no corpo algo que a sociedade fala que é bom. E aí a gente vai perdendo a nossa identidade e nós vamos perdendo a nossa consciência de quem nós somos, né? O que eu gosto, né? E quando eu olho no espelho, eu me valorizo, eu me vejo bonita, eu me vejo bem, apesar dos meus 44 anos, como que eu me sinto? Então a gente começa a olhar mais amor pra gente. As pessoas que ficam nas imagens, elas o tempo todo, elas fazem algo para o outro, então elas começam a se odiar. Porque na verdade eu faço atividade física porque eu amo o meu corpo. Tem pessoas que fazem atividade física porque odeiam o seu corpo, né? Então todos os dias quando eu saio para correr, eu naquele momento, eu sou eterna gratidão pelo corpo que me possibilita eu fazer algo tão maravilhoso que é correr, né? E às vezes quando eu subo um lugar mais difícil, depois eu desço e vem aquele arzinho, eu me sinto igual o cachorro que está na janela do carro recebendo aquele vento.
E aí eu faço isso não porque eu odeio o meu corpo, eu faço isso porque eu amo o meu corpo. A maioria das pessoas param nas academias de ginástica, pegam pesos sobrenaturais a mais do que dariam conta porque odeiam o seu corpo. Então, essas imagens que muitas pessoas vivem são imagens que elas precisam ser aceitas pelos outros. E vocês? O que vocês precisam provar para os outros que vocês não têm consciência que vocês são? Quando nós começamos a identificar e encontrar o nosso lugar no sistema, nós encontramos o nosso lugar no mundo. E aí eu não preciso ter um corpo sarado, eu não preciso ter um corpo que foge totalmente do meu padrão para eu poder ser aceito pelos outros. Porque isso está sinalizando que eu me sinto não aceita no meu sistema. Eu tenho dificuldades severas com os meus pais. E aí, como eu julgo, eu tenho dificuldade com o meu corpo, com as minhas imagens diante da sociedade. Então, muito mais do que a gente pode imaginar, as imagens, elas trazem informações riquíssimas do que nós escondemos de nós. Porque quando nós assumimos o nosso lugar no nosso sistema, nós sabemos quem nós somos, que nós não precisamos para que o outro fale, eu gosto da Renata porque a Renata é isso. Não, eu gosto da Renata porque a Renata fala o que ela pensa. Eu gosto da Renata porque as coisas que ela fala tocam minha alma. E não, eu gosto da Renata porque ela faz lembrar um padrão da mídia social. Né? A Renata, N histórias, né? Da mente que mente. Então, quando eu convido vocês a perceber essas imagens, eu quero que vocês entendam que essa busca pelo perfeito, pela aceitação, ela está intimamente ligada à nossa busca por aceitação no nosso sistema. E principalmente a nossa aceitação para que os nossos pais nos amem. Então, como às vezes as pessoas podem ter dificuldades com os pais, então é mais fácil eu buscar a aceitação dos outros lá fora, porque é uma mera ilusão, e aí eu me sentir parte de algo ou de algum lugar para que eu possa me sentir pertencente, porque muitas vezes eu não sinto pertencente ao meu sistema. Como eu me sinto excluída, eu tento me incluir em algum lugar, e para eu incluir em algum lugar, eu tenho que me tornar um padrão. Então, todas essas buscas, todas essas ilusões vai fazendo com que nós perdemos tempo com algo supérfluo, com algo que nós não levaremos dessa vida, com algo que fica. Algo que nós, quando chegamos aqui, nós não tínhamos e que os nossos pais nos deram, que era o corpo físico. E aí, quando nós partimos daqui, também nós deixamos isso. E aí nós ficamos perdendo tempo com essas imagens, porque na verdade nós gostaríamos de ser incluído pelos nossos pais no sistema deles, pelas imagens que nós criamos, que nós fomos excluídos. E mais do que nunca falar de imagens é trazer todas as imagens das constelações familiares. Nossas imagens diante da nossa vida é que muitas vezes nós não sentimos amados pelos nossos pais. E aí nós nos sentimos excluídos. Qual a melhor forma de buscar essa verdade e incluir essa grandiosidade na vida de vocês, se não for pelas constelações familiares? Em toda essa trajetória de terapias holísticas, eu percebi que um caminho muito seguro e verdadeiro e um caminho muito certeiro são as constelações familiares, para que nós possamos nos encontrar conosco mesmo. Que às vezes no sistema nós estamos sendo todo mundo e não estamos sendo nós. E às vezes a gente é todas as vontades de todas as pessoas e não somos a vontade do que nós de verdade gostaríamos de ser. Estar ligado a essas imagens que o mundo, o padrão social cobra é perder tempo num lugar que a gente não tem tempo. Então, é um convite para que vocês comecem a refletir o que dá prazer para vocês, o que faz com que vocês se sentem verdadeiros, amados, e que vocês possam fazer algo porque vocês amam esse corpo e não porque odeiam. As pessoas que procuram
a parte estética, a parte da plástica, a parte de implantes, a parte de medicamentos que são agressivos para o corpo, na verdade elas estão buscando algo que o mundo pode dar para elas, mas muitas vezes o vazio que tem dentro delas faz com que elas percam o norte. E a gente tentar se identificar com esse padrão que é mentiroso, fictício, é a gente não ter a nossa identidade no mundo, né? Então, eu nunca fui de seguir moda, nunca fui. Então, lá em casa, às vezes, né, quando eu era mais nova, eu chegava com alguma roupa que eu tinha comprado em alguma coisa, aí as minhas irmãs falavam assim, nossa, mó viagem a roupa. E aí, eu sempre me vesti do jeito que eu quis. E eu sempre me vesti de um jeito confortável, né? Eu nunca tive hábito de usar salto. Meus sapatos são todos baixos. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas você não tem um salto? Tenho. Mas eu só uso quando eu acho que o meu corpo está bom para andar no salto. Eu não sacrifico o meu corpo por conta de um salto. Então, vocês vão me encontrar nua e crua com 1,56 m. E estarei de tênis ou de bota ou de tudo baixo. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão baixinho, você não gostaria de usar um salto alto? Não sou baixinho, eu sou o suficiente. Imagine eu, do jeito que eu sou, cheia de atitude, com 1,70 m, 1,80 m. Gente, eu ia bater nos outros. Então, a gente tirar até piada dessas coisas é a gente entrar em conformidade com o que a gente é, sabe? De não buscar eu usar salto todos os dias para eu poder ser uma mulher mais alta, porque a sociedade aceita melhor as pessoas mais altas, né? É eu começar a ver que se eu me sinto confortável, problema, é desse jeito que eu vou andar. Então, as pessoas falam, nossa, mas você sempre usa roupa mais larga, mais confortável. Sim, poderia usar cropped, poderia usar roupa mais curta, poderia usar o que eu quisesse, porque meu corpo me possibilita, mas eu me autorizei a ser livre. Eu me autorizei a me sentir confortável independente das pessoas pensam sobre mim, né? Que as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas o jeito dela é tão despojado. Ok, meu jeito é despojado. E aí eu poderia usar roupas que marcassem mais meu corpo, que me mostrassem mais, sim, mas meu corpo não é tudo que eu sou. O que eu sou é muito mais do que o corpo, né? Então eu tenho certeza que quando eu deixar esse corpo, eu continuarei sendo o ser infinito que eu sou. E o que me basta é o que eu sou. O que os outros pensam ou projetam é problema deles. Nós temos que ter essa convicção, essa certeza que a gente, quando está no nosso lugar, que a gente encontrou o nosso lugar no nosso sistema, tudo que as pessoas pensam a respeito de nós é um interessante ponto de vista. E aí são imagens que elas criam de nós e não que nós que nos conhecemos temos de nós. Porque o problema é quando nós, eu não, tô fora, quando as pessoas se identificam com o que os outros falam. Quando as pessoas falam que é fraco, que não consegue, e aí as pessoas aceitam isso como se fosse verdade da alma delas. Por que elas não acreditam que elas são seres infinitos, imortais? Porque elas começaram a entender que é melhor a gente ficar no negativo do que o positivo. Então, pensar nessas imagens é fazer com que nós estejamos num lugar de conforto. Um lugar que eu sou o que eu quero ser. E as pessoas que se explodam. Se daqui a uns tempos eu não tiver fisicamente do jeito que eu estou hoje, ou se eu não estiver com o jeito que as pessoas gostariam que eu estivesse, ok, eu sou assim. Nós devemos nos identificar com a nossa essência, com o que nós temos de mais importante, que é o nosso jeito. Isso ninguém rouba, gente, sabe? Porque as pessoas podem invejar, mas na verdade o que elas invejam é o que as pessoas são, o que nós somos. Porque as coisas materiais, elas são muito fáceis de ter, né? Então, quando as pessoas chegam a ter algum sentimento negativo em relação ao outro, é porque esse outro despertou algo que essa pessoa não pode ter se não se esforçar para ser. É porque essas pessoas, às vezes, elas buscam muito ter,
E muitas vezes nós somos. O ser é muito difícil, não tem moeda que compra. E aí, como eu não consigo ser a Renata ou o fulano, eu começo a jogar pedra, falar que não é legal, a utilizar palavras que tentam diminuir o outro, mas isso é apenas um ponto de vista dessa pessoa. Então é um convite hoje, quando eu falo sobre imagens, sobre apego e sobre consumismo, eu estou fazendo um convite a vocês para prestarem mais atenção no ser, que não tem moeda nenhuma que compre o ser. Então por isso que as pessoas não precisam ter as coisas materiais, só delas serem uma pessoa diferente, serem uma pessoa especial, elas já são olhadas com muita inveja, com desdém às vezes, porque é muito fácil desdenhar, porque é difícil ser. Então, quando nós falamos de imagens, quais são essas imagens que as pessoas tentam vender, que não são elas? E aí, quando elas se deparam com elas, elas começam a observar, poxa vida, como está sendo difícil ser várias pessoas. Então, falar de imagens, principalmente hoje, que nós estamos utilizando as mídias sociais, é falar de tudo o que o nosso ego faz com que nós busquemos, sem ser o que a gente é projetado pelo outro, pelo que o outro quer, né? Eu também. Quando eu busco alguma coisa para consumir, a maioria das vezes é algo para consumo que me faça ser uma pessoa melhor, né? E como eu falo aqui com vocês, a questão de vestimenta, a questão... Se eu estou vestida, não estou passando frio, não estou passando calor, se eu tenho a roupa para eu vestir e aquilo me atenda, por que eu vou ter coisas que me custam mais, né? Que me fazem gastar mais, investir mais, sendo que às vezes eu preciso investir em mim. Qual foi o último investimento que vocês fizeram a vocês? Quais são esses investimentos que vocês negam a você para vocês terem mais tranquilidade e bem-estar, né? Até falei com uma amiga minha semana passada que eu estou precisando de uma massagem relaxante. E ela a mão dela é mão de fadas. E aí, quantas vezes nós negamos receber a mão do outro como uma forma de que o corpo gosta de ser tocado, para que a gente também traga um alívio para o nosso corpo físico, que nós possamos relaxar esse corpo de uma forma que faz com que nós estejamos aqui de uma forma mais leve. Então, qual foi o último investimento que vocês fizeram, que vocês tiveram totalmente 100% de retorno? Porque muitas coisas, quando nós começamos a olhar só para o material, a questão do retorno pessoal, às vezes, é moroso. Mas quando nós investimos em nós, a primeira busca é a nossa, nós começamos já a usufruir no primeiro momento de todos os benefícios dessa busca. Então, quando eu iniciei nessas terapias holísticas, o maior beneficiado fui eu. Então, na verdade, eu buscava algo para mim e para os meus, e que na verdade beneficiou a nós e todas as pessoas que passaram pelas minhas mãos ou pelas minhas falas. Então, investir em nós é ter um retorno mais rápido que nós poderíamos, porque nós começamos, através da nossa busca pessoal, nos tornarmos ímãs. Porque quando vocês estão curados, quando vocês estão curados nas imagens que vocês são, que vocês aceitam o jeito que vocês são, que eu tenho que aparar essas arestas, eu tenho que fazer isso ou aquilo, vocês começam a moldar o que vocês são, sem se preocupar com o que os outros gostariam que vocês fossem. E aí vocês começam a se aceitar mais, a se amar mais, e vocês encontram um lugar nesse mundo. E quando vocês encontram esse lugar nesse mundo, ninguém tira a dor e a delícia de ser quem nós somos. Porque nós estamos aqui, quando nós estamos encontrados e reconectados com o nosso eu, que é uma busca muito difícil, né, gente? Que a gente busca isso todos os dias. Foi o que eu falei com vocês. Quando eu quero
diminuir alguma questão com alguma situação ou com alguma coisa, eu começo a tirar o eu da parada. E aí eu fico mais livre para eu poder focalizar no que é grande, né? Do que eu sou e não do que eu quero que as pessoas me vejam. E aí a gente fica num lugar muito tranquilo. Porque a gente começa... E é curioso que quando a gente encontra esse lugar da gente ser a gente, né? Gary Douglas tem uma frase que quando a gente muda, o mundo muda. Porque o nosso jeito muda e o mundo também muda diante das nossas mudanças. E as pessoas também conseguem ver as mudanças que nós somos e nós acabamos sendo um convite para a mudança dessas pessoas. Então, olha como que as coisas invertem, né? De eu tentar me encaixar no padrão para eu me tornar visível e eu buscar, fazendo as minhas buscas interiores e eu ser eu, fazendo do que eu sou um convite para as pessoas mudarem, eu atraio muito mais olhares do que as pessoas que querem ser notáveis. Porque ser notável é coisa do ego. Ser o que a gente veio para ser, a nossa essência, e ser uma contribuição para as pessoas é coisa do eu. E aí, quando nós estamos em consonância com o eu, nós nos tornamos muito mais atrativos, nós nos tornamos muito mais visíveis e nós nos tornamos muito mais sexy. Sexy no sentido de nos tornarmos aquela contribuição que as pessoas olham pra gente e falam assim, poxa, eu gostaria de ser igual a ela. E aí, quando nós atingimos as pessoas para que elas mudem, o mundo muda, gente. Então, quando eu não tenho dificuldade para as pessoas que às vezes eu tenho contato, eu sempre oriento algumas pessoas que têm perfil para ser terapeuta, para que as pessoas façam constelação familiar. Porque quanto mais curadores tiver na face da Terra, mais curados teremos. E a gente precisa de gente que não enche o saco. A gente precisa de pessoas que estejam na vida sendo elas e não o que o mundo quer que elas sejam. Então, muito mais do que falar de imagens que nós projetamos para que os outros vejam, e às vezes as pessoas estão sorrindo nas redes sociais e a vida dela está toda estraçalhada. Por que fazem isso? Por que as pessoas vendem uma imagem do que elas não são? Porque elas estão vivendo uma realidade que não é delas, justamente porque elas querem a aprovação do mundo exterior, visto que elas procuraram essa aprovação nos pais delas. E aí a gente sabe muito bem pelas constelações familiares que essa aprovação, que esse amor que os pais tinham para dar, eles deram. Nós que ficamos nesse lugar de pedinte. E aí quando nós acreditamos que os nossos pais não foram o que as nossas imagens nos contaram, né? Que é uma farsa, que nas constelações isso tudo cai por terra e nós nos vemos do jeito que nós somos, nós começamos a nos encontrar e encontrar um bom lugar neste mundo para que nós sejamos pessoas conscientes do verdadeiro papel delas na Terra. E aí a gente começa a ser a gente. Então a gente não se preocupa com os padrões de beleza, nós não nos preocupamos com o que as pessoas estão adquirindo em termos de consumo e a gente começa a viver uma vida mais leve. Porque para eu falar com vocês que hoje, neste momento que vocês estão me vendo, como que vocês estão aí? Eu estou ótima. E eu acredito que vocês também estão, porque neste momento vocês estão presentes aqui na live. E aí vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e não vem pensamentos do passado nem do futuro. O que faz com que a gente se perca é justamente as imagens que nós nos prendemos. A mente o tempo todo fica contando história para nós e nós não acreditamos que nós podemos ser cada dia melhores. E nós acabamos acreditando que aquelas imagens que nós criamos em tenra idade, elas eram verdades. E aí nós acabamos julgando os nossos pais e nós carregamos esses julgamentos para o resto da vida, acreditando que aquelas imagens de julgamentos eram verdades. E aí eu não tenho certeza de quem eu sou hoje, porque eu não sei a energia que me conecta aos meus pais, eu me desvencilhei.
E aí eu fico tentando me conectar com o mundo, procurando no mundo algo que somente os meus pais têm a capacidade de me dar. E aí eu fico num lugar muito pequeno, num lugar de dificuldades, procurando aprovação em tudo e todos, sabendo que essa aprovação, na verdade, ficou lá atrás, em algum lugar em que eu achei que os meus pais deixaram ou não me deram. E aí, gente, falar em constelação nesse momento atual é falar de grandiosidade, de quantas coisas que nós perdemos tempo querendo agradar, viver padrões e deixamos de viver o que nós gostamos. Ah, Renata, né, teve certa época aí que a gente observa que a moda é uma coisa e a gente usa outra, né? O meu guarda-roupa é atemporal. Então, as roupas que eu usava na faculdade, elas ainda servem hoje para mim, porque eu não acompanho moda. Eu uso o que eu gosto de usar. Se existe algo na moda que eu gosto, que me faz bem, que faz sentido para mim, ok, eu vou comprar. Mas eu não fico trocando guarda-roupa de acordo com as estações, né? Eu não troco o celular de acordo com as atualizações do meu aparelho. Eu não troco calçados de acordo com o que é na moda. Então, quando a gente está conectado com essa força, nós vivemos o nosso momento, a nossa grandeza. E falar em consumismo é falar totalmente de acordo com o que eu tenho falado até agora com as imagens. O consumismo é justamente a busca de algo fora que nós sentimos que falta dentro. E é justamente essa conexão com os pais. Então, quando cada vez mais eu sinto que uma desconexão, uma distância entre os meus pais, eu também, para compensar esse lugar, eu começo a comprar muitas coisas para me preencher. Então, é muito fácil perceber essas pessoas no mundo, porque elas vivem de compras ou então elas vivem com muitas coisas e dispensam coisas que têm até etiqueta. Então, na hora que elas vão dar um cata no guarda-roupa, existem várias peças que estão com etiqueta. Porque elas não chegaram nem a usar o que elas compraram. Então, elas compraram para inconsciente preencher algo que tem dentro, faltando, que ela acredita que está faltando dentro delas. E enquanto não encontra o que faltava, que na verdade é o pai e a mãe que as pessoas estão buscando fora, elas não param de comprar, não param de consumir. E aí vocês podem falar assim, mas tem muito a ver o consumismo com o excesso da produção, né? Que antes as produções, né, industriais não eram tantas, então as pessoas não consumiam tanto. Mas também a gente pode também associar esse consumismo exacerbado com as questões da busca incessante das pessoas de estarem tão fora que elas não conseguem olhar para elas, né? E nessa pandemia nós tivemos várias possibilidades de autoconhecimento para que nós pudemos, né, olhar para nós sem as máscaras, com o que nós somos, com as nossas dificuldades, com as nossas com as coisas que a gente carrega e a gente acredita que é o outro, que não somos nós. Então, olhar para o que nós somos alivia tudo isso fora. E essa questão do consumismo está intimamente ligada a isso. A humanidade nunca foi tão desconectada dela mesma, né? Então, essas doenças autoimunes que nós vemos pelo mundo é uma falta de identificação da alma com o próprio corpo. Então, o corpo não identifica a alma não identifica o corpo e eles se combatem. Então, isso é mais do que nunca a falta do autoconhecimento, de estar muito fora e de não olhar para dentro. E aí, como existe algo dentro de mim que falta, eu começo a fazer as compras. Eu compro coisas que eu nem uso. Eu compro coisas até para os outros. Eu compro coisas que eu nem gosto. Só pelo o simples fato de comprar. E aí, inconsciente, existe a dinâmica desse consumismo exacerbado da procura dos pais. Se não for um ou outro, os dois, né? Então, falar de imagens, falar de consumismo e falar de apego, nós estamos falando tudo da mesma coisa.
E o apego, o que inconsciente ele traz de informação para nós? As pessoas que são apegadas às coisas, elas acreditam que aquilo é tudo que elas precisam, principalmente se for material. Então, se eu já estou desconectada com o meu sistema, eu preciso de algo material para que me dê a sensação de que eu posso estar presente nessa vida. Então, eu me apego às coisas. Só que nós sabemos que nós chegamos sem nada e vamos embora sem nada. E por que se apegar? Porque a pessoa se identifica que ela é um ser corpóreo, um ser material que está vivendo na Terra experiências e que essas experiências vão fazer diferença para que elas sejam melhores, né, do que antes. Ok, mas se elas se identificarem com esse corpo e com essas experiências, ela fica aqui. Quando nós temos certeza que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, nós começamos a aproveitar o que existe nessa vida para que nós possamos sair daqui melhor do que antes. Mas quando nós acreditamos que nós só somos isso, material, nós acabamos nos identificando em estar aqui. E com isso, nós nos apegamos às coisas materiais. Eu não falo que nós não devemos buscar as coisas. Aí eu seria hipócrita, né, gente? Eu tenho os meus sonhos, os meus propósitos, e aí eu tenho as minhas buscas. Mas que essas buscas sejam não somente uma contribuição para a gente, mas para todas as pessoas. É lógico que nós temos os nossos sonhos que abarcam somente a nós. Ok, tá tudo certo. Porque senão a gente também passa uma vida aqui sem pensar em algo também só para nós. E eu falei desde o início da live dessa imagem que nós temos, que nós devemos fortalecer o que nós somos, o que nós gostamos. Muitas vezes, né, quando eu estava fora da pandemia, eu ia no cinema sozinha. Eu saía para comer sozinha. E as pessoas perguntam, mas você vai sozinha? Eu falo assim, não, vou na melhor companhia, que é a minha. Então, existem momentos que a gente quer estar com a gente. E são esses momentos que fazem com que a gente perceba se a gente é uma boa companhia pra gente. Quantas pessoas que me relatam para mim que têm dificuldade de ficar com elas e que os pensamentos dela faz com que ela possa cometer loucuras. Então, se apegar. O autoconsumo, né? Se consumir demais. E também essa questão das imagens está intimamente com uma busca íntima nossa. Na verdade, tudo isso fora está nos apontando para uma reconexão, para que nós possamos nos reconectarmos com o que nós somos, com o que nós acreditamos, com o que nós gostamos. Várias pessoas no pré-atendimento, quando eu pergunto o que gosta, a pessoa fica ainda pensando para responder. Como assim, gente? Se me perguntar o que eu gosto, nossa senhora, dispara a falar. E tem pessoas que às vezes sabem tudo de todos e não sabem de si. E essa pessoa, na verdade, está perdendo tempo. Porque o mais importante são as vivências que nós temos e as buscas que nós temos para nós. Porque no final das contas, gente, vocês prestem atenção nisso. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais definitivos, vocês estarão sozinhos. Qualquer opinião, não trará o alívio sem que você tenha consciência das escolhas que você está fazendo. E esses momentos que você se encontrar sozinho, é um momento que você terá a oportunidade de ver quem você é. E aí a gente fica vivendo um mundo de todos, de tudo, e nós não sabemos o que nos agradamos. Não sabemos o que nós gostamos. Fazemos atividade física porque nós não gostamos do nosso corpo e não porque nós amamos o nosso corpo. Então, as atividades que eu faço físicas são justamente porque eu amo meu corpo. Gente, eu amo dançar, sabe? Eu amo dançar, amo dançar. E eu tenho sentido falta porque, ainda mais em 2019, eu fui em vários shows e eu voltava acabada de tanto dançar, porque eu amo dançar. E aí eu danço, não porque por conta do outro, por conta de eu não gostar do meu corpo, porque eu amo dançar. E isso faz bem para minha alma, para o meu corpo. Então, a gente identificar com as coisas que nós gostamos de fazer, porque nós amamos,
E não porque nós odiamos, porque hoje, se fosse possível, nem sei se é possível, bater nas academias e perguntar quem gosta de fazer aquilo dali, gente, vou ser muito sincera. Eu sempre malhei, eu sempre fiz fortalecimento muscular, mas eu sempre fiz isso por causa do objetivo do que eu gosto, que é correr. Então, para fortalecer a corrida, eu sempre fiz fortalecimento muscular. Mas chega na academia e pergunta quem gosta de ficar pegando ferro, de tomar whey, né? De tomar whey, de tomar umas coisas que não desce, tem umas coisas que não desce, gente, entendeu? As pessoas fazem isso porque odeiam o corpo delas, não porque amam o corpo delas. Então, quando nós começamos a fazer o que nós amamos e que nós fazemos porque nós amamos o nosso corpo, por abundância, por projeção, nos favorece a melhor forma física, porque ele traz à tona a questão de um corpo saudável. Porque quantos corpos que estão na academia, que estão super sarados, trincados e não são saudáveis. E aí a gente começa a observar qual é o significado dessa palavra saudável. Está muito intimamente ligado às imagens do que a gente busca na vida. Se a gente busca algo para fora, nós podemos acabar com o nosso corpo físico porque nós iremos nos apresentar melhor. Mas apresentar melhor para quem? Se na verdade a gente quer que os nossos pais nos amem e a gente quer projetar nas pessoas o corpo físico para que as pessoas nos amem, nos elogiem, para quê? E aí a gente sabe que isso tudo é efêmero, tudo é temporário, porque quando as pessoas param de pegar pesado, param de tomar as coisas que eles mandam tomar, o corpo volta ao normal. Que nós possamos nos conectar com o nosso corpo e olhar para ele e falar assim, nossa, você é fera. Você faz coisa que qualquer outro corpo não faz. Você faz algo que até eu poderia não acreditar que você era capaz. Então, quando nós encontramos o nosso lugar no mundo, nós entendemos que esse corpo tem que passar aqui pelas melhores experiências, principalmente saudáveis, porque como nós o trataremos e como nós cuidamos dele é que nos dará ou não o tempo suficiente para nós nos tornarmos melhores. Olha a sabedoria disso, né? Olha a sabedoria de entender quando nós temos o nosso propósito na vida, tudo torna muito leve. O porquê eu estou aqui, o que tem a ver comigo, qual é o meu significado para corpo saudável. Não é um corpo trincado, que é dificílimo ter um corpo trincado, ainda mais mulher, né, gente? Ainda mais mulher, porque biologicamente nós temos menos músculos que os homens, e as mulheres hoje em dia têm mais músculos que os homens. Qual é o preço que se paga para isso? E a gente sabe o que acontece, né? Muitas ficam sem menstruar, muito hormônio masculino da espinha, né? Da pelo, né? E sem contar outras coisas que acontecem que eu não vou nem citar aqui, porque a gente ouve as pessoas contando no meio da musculação que acontece no corpo feminino. Então, são mulheres querendo ter corpo masculino, que preço? Quem é o masculino que a pessoa busca? Será que ela não está buscando o pai dela quando ela define o próprio corpo? Então, gente, quais são essas dinâmicas ocultas que o mundo o tempo todo nos apresenta e nós não conseguimos nos identificar nelas, porque nós ficamos tanto na mente que nós perdemos totalmente a consciência de prestar atenção em todos os sinais. Que nós possamos nos conectar aos nossos pais para que nós possamos ser agente de mudança nosso e assim tornar um agente de mudança para a humanidade. Que nós possamos estar conectados com os nossos pais, porque nós não precisaremos buscar tanto fora o que a gente quer, na verdade, dentro de nós, né? E aí, mais do que nunca, as pessoas que estão na live, e muitas pessoas já foram consteladas por mim, muitas. O que eu tenho para falar é que quando as pessoas encontram o lugar delas no sistema, elas ficam mais leves na vida.
A vida fica tão fácil e fica tão clara que as pessoas param e falam assim: Jesus do céu, olha só quanto tempo eu perdi, olha como que estava a minha vida. Então, nós encontrarmos o nosso lugar no nosso sistema, nós nos conectar com o amor dos nossos pais em relação a nós entendemos que o mais importante é a vida que os nossos pais nos deram e o resto, é nós nos conectarmos com o essencial. E aí a gente ter liberdade de ser quem a gente quiser na vida, sem ligar para padrões, sem ligar para o que os outros vão falar, sem se preocupar com a imagem que vocês projetam em qualquer lugar. Porque quando nós somos nós conseguimos ser nós em qualquer lugar. Então não teremos dificuldade de identificar ninguém pós-pandemia, porque todas as pessoas serão verdadeiras. Né? Eu vi um filósofo falando justamente sobre isso. O pós-pandemia terá obrigatoriamente o uso do crachá, porque as pessoas terão que ser identificadas diante de tanta harmonização facial e diante de tantos filtros das mídias sociais. Então que nós possamos nos conectar com o que nós somos, para que nós possamos viver o que nós viemos para viver com tranquilidade, sem se preocupar com o que os outros irão pensar sobre nós, se nós somos assim ou assado. Mas quando nós sabemos o que nós somos e quando nós temos dentro de nós os nossos pais dentro do nosso coração, nós já temos tudo. E isso é o que basta. É isso que faz a diferença. Porque nós não precisamos nos apegar às coisas materiais, nós não precisamos consumir muito para poder tentar preencher o vazio e nós não precisamos viver de imagens. Porque, na verdade, nós estamos tendo a oportunidade de conexão com os nossos pais, então nós sabemos que eles nos amam do jeito que nós somos. E aí a gente não tem que ser nada que esse mundo aí fora manda a gente ser. A gente pode ser o que a gente escolhe ser. Então, mais do que nunca, é um convite essa live, para que nós possamos a cada dia mais buscar as nossas verdades, buscar as nossas conexões e para que nós, esse autoconhecimento, nessa busca de sermos nós, de buscarmos sermos melhores, que nós possamos encontrar esse lugar de aconchego e de paz que são os nossos pais, para que nós possamos estar no mundo tranquilos. E aí nós vamos poder usufruir de tudo que existe fora com tranquilidade, porque nós utilizaremos todos os meios sem dependermos deles. E aí a gente viverá aqui na Terra um momento de paz e viveremos na Terra como se estivéssemos no céu. Então é isso. Um forte abraço para todos vocês e espero que vocês tenham gostado do tema. Um beijo.